Boa noite. O programa Gestão dessa semana traz o senhor Lauro Baum, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado, STR. Boa noite, Lauro, tudo bem? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Ótimo. Lauro, obrigado por ter aceitado nosso convite, vir aqui no nosso programa. E hoje nós vamos falar um pouco, sobre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mais conhecido como STR, e muitos, basicamente, por supermercado STR. Mas isso a gente vai conversar um pouquinho depois. Lauro, um pouquinho da tua história para a gente conhecer e principalmente entender a tua relação com o STR. Bom, eu sou natural aqui de Lajeado, né? Na época pertencente... Forquitinha hoje, né? Só que na época pertencendo a Lajeado, né? Quando houve o Festival das Emancipações, Lajeado perdeu o território, né? E aí acabamos ficando em Forquitinha, mas eu nasci em Lajeado, sempre ficou ser lajadense na minha história, né? Mas com grande orgulho hoje defendemos também o município próximo aqui do lado, que é Forquitinha. Eu moro 15 quilômetros da sede do STR. E por que Forquitinha? Forquitinha faz parte da base do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado, extensão de base para Forquitinha, Canudos do Vale e Marques de Souza. Então, essa é a nossa área de abrangência na área social, na defesa dos interesses da agricultura familiar. E também nós atuamos na área comercial no vizinho município aqui de Santa Clara, também filho de Lajeado, e atuamos na área comercial, somente na área comercial, no município de Estrela, com uma loja também. Ótimo. Lauro, um pouquinho da tua história, tua caminhada, né, lá em Forquitinha, que hoje, na época, pertencia a Lajeado, um pouquinho da tua história. Bom, eu sou filho de pequeno agricultor, né? Meu pai tinha área lá e a gente nasceu na agricultura, vivenciou a agricultura, né? Eu fui na aula lá com 6 anos de idade. Curiosidade, eu sempre fui o nenê da sala, da primeira à 8ª série. Hoje é ensino fundamental, na época era 1º grau. Então, eu sempre nos 8 anos, hoje são 9, já aumentou 1 ano, né? Graças a Deus, sempre melhorando a educação, né? E aí depois eu fiz o ensino médio e depois de 22 anos parado. Então, eu quero ressaltar aqui, um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida foi o dinheiro gasto aqui na Univates. Então, para mim, foi um dos melhores investimentos feitos. Alguns podem achar, não, eu ia comprar um terreno, ia comprar um apartamento, ia comprar um carro, não. O melhor dinheiro investido foi aqui quando eu fiz o curso de agronegócio, onde é que o professor Lucildo era o coordenador, né? O professor Nilo Cortez, entre tantos outros professores, que eu também falo, quando às vezes o cara tem uma mágoa, fala, né? Mas eu não tenho mágoa de nenhum professor que eu passei aqui, e já de antemão dar os parabéns para o dia 15 de outubro, é o dia do professor, parabenizando todos os professores que passaram na minha vida. Eu acho que a intenção do professor sempre é de agregar alguma coisa na comunidade. E a minha vida sempre foi criado em cima de espírito comunitário. Meu pai sempre participava de diretoria de colégio, diretoria de comunidades religiosas, né? Então eu cresci nesse espírito comunitário. Talvez foi um dos grandes motivos que hoje eu estou no STR, sempre defendendo a associação de pessoas para o bem comum, para resolver um problema. Então, eu acho que já vem de berço essa vivência que eu tive na família e depois, lógico, sempre participando. Antes que eu estava no STR, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, não perdia nenhuma assembleia como associado, né? Então, acho que a pessoa tem que ter isso um pouco dentro da veia, né? Para não cair de paraquedas lá dentro e tu tá numa instituição e você não sabe qual o real foco que uma entidade tem para a defesa de qualquer causa. Duas coisas importantes, né? Colocaste a questão da formação educacional, isso é imprescindível hoje em dia, cada vez mais, mas isso dá a base, né? Como você colocou muito bem, né, Lauro? Dá a base para você ter outras visões. E a segunda, a participação, o processo participativo, né? Que na nossa região é muito comum, as cooperativas, as associações, isso é fundamental para a construção. A tua caminhada no STR como associado e hoje como presidente, um pouquinho dessa história, até para a gente entender, são quantos anos, como foi esse processo? Eu entrei na diretoria efetiva, antes participava do Conselho de Lideranças, são pessoas escolhidas em cada localidade dos municípios que representam o STR lá na ponta das comunidades. Então eu entrei, mas já era associado, né? Então depois eu fui convidado pelo ex-presidente Adilson Carlos Metz, hoje defende a bandeira do Sicredi, para integrar a diretoria como tesoureiro da entidade. E aí eu fui 8 anos tesoureiro e agora estou na primeira gestão, 15 até 18, são 4 anos como presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado, o famoso STR. O STR é muito mais conhecido, pelo menos pelo público geral, pelo supermercado, mas ele tem uma história muito interessante de construção da Associação dos Trabalhadores. Um pouquinho dessa história antes da gente fechar o nosso primeiro bloco. Com certeza. O STR surgiu na necessidade de união de pessoas em defesa dos problemas existentes na época lá dos anos 50 e 60. Então, foi muito influenciado, tem que citar aqui, as entidades religiosas influenciaram para a formação de sindicatos até meio época da ditadura, então era meio proibido toda essa história toda, que é só pesquisar que a história é bem clara, conta essa história. Então, surgiu, foi fundado dia 1º de julho de 1963, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado. Somente de Lajeado. Por quê? Abrangia toda a região Boqueirão, Sério, Santa Clara, Marques, todos os distritos pertenciam a Lajeado. Então, no decorrer da caminhada do sindicato em defesa, porque qual era o direito que o agricultor tinha? Praticamente zero. Aos 71 surgiu, então, um grande feito que era a aposentadoria de meio salário mínimo somente para o homem, somente para o sexo masculino, a não ser se a guria ficava solteira até os 65 anos, recebia meio salário mínimo. Então, foi a primeira conquista que houve. E daí se surgiu, entre outras, várias lutas, até a Constituição de 1988, quando foi colocado na Constituição que a igualdade. Então, eu cito um fato, que é muito ainda a questão falada do machismo, dessa questão toda, e realmente ali tem um fato bem típico. Imagina só, a mulher da agricultura, ela não tinha direito ao auxílio maternidade, uma coisa básica. Então, da agricultura não tinha direito, da zona urbana tinha. E aí alguns ainda falam até hoje, mas também não contribuía. Como não contribuía? Tinha o bloco de produtor, Toda a venda tem a contribuição. Então, isso eu pego como marco, Foi uma grande luta, uma conquista. A mulher simplesmente ela não existia. Então, foi entre várias lutas que foram travadas, e foram conquistadas. Melhorou-se bastante a questão da relação da agricultura familiar, pelo menos a questão da igualdade de direitos. Ótimo. Bem, conversamos aqui nesse primeiro bloco com o Lauro Baum, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado, e entendemos um pouco da história do sindicato também. No segundo bloco, quero conversar um pouco com o Lauro em relação ao próprio STR, que é hoje, digamos, a parte visível e mais conhecida das pessoas em relação ao STR. Bem, vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso programa Gestão, hoje recebendo o Lauro Baum, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado, o STR, e vamos falar um pouquinho da história do STR agora sob uma outra visão, que é o que as pessoas conhecem, ou pelo menos a maioria das pessoas conhece, que é o supermercado. Por que nasce um supermercado dentro de um sindicato? Por quê? Essa relação é realmente interessante, porque quando estava nos anos 1988, algumas regras mudaram até em relação aos sindicatos depois da Constituição, e aí veio algumas verbas que estavam vindo para as entidades sindicais, não para os trabalhadores rurais exclusivamente, para outras entidades sindicais também, e aí se chegou num ponto lá nos anos 89 e 90, o orçamento ia até agosto e setembro. E a entidade sindical ou reage e agrega alguma entrada a mais na receita da entidade, ou ela está sujeita a fechar as portas. Então, o sindicato realmente foi uma visita para, entre outras entidades já, o sindicato de Roca Salas já estava trabalhando na área comercial, na área de supermercados. Aí eu quero abrir um parênteses, muitos sindicatos que têm um fomento, trabalham na área de adubos, sementes, mais insumos para a agricultura. Por que o Sindicato de Trabalhadores Rurais de Lajeado, o STR, não foi para este lado? Devido ao respeito que as duas entidades sempre tiveram, ARLA e STR. Associação Rural de Lajeado, muitos confundem até hoje porque estavam num prédio só, mas cada um era proprietário de uma parte do prédio, e aí, devido ao respeito, se começou de trabalhar com produtos também de primeira necessidade, que é a área de supermercados. Dificilmente uma família pode viver sem um supermercado. Laura, explica um pouquinho a diferença entre a ARLA e o STR para nós. Muitos até confundem, até hoje ainda, eles às vezes dizem que eu vou no outro sindicato comprar, mas a ARLA, ela trabalha
também os associados, muitos associados são os mesmos da Arla e do STR, e como eram no mesmo prédio, apesar que cada um era proprietário de uma parte desse prédio, ainda se confundem hoje. Acho que a Arla também é um sindicato. A Arla hoje virou de associação, virou cooperativa, né? Cooperativa, por questão de legislação, mas não tem nada a ver uma entidade com a outra. São totalmente diferenciados. Era uma associação em defesa também de compra e venda de mercadorias na devida legislação. Isso foi alterado e hoje se optou também, participei, sou sócio desde 18 anos da Arla, que foi mudada para a cooperativa. E o Sindicato de Trabalhadores Rurais era uma entidade de defensora de classe dos problemas dos agricultores, principalmente da nossa agricultura familiar. E um outro dado que eu quero chamar a atenção, por isso que nós sempre falamos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado. Alguns confundem, eu vou no sindicato rural. O sindicato rural é do latifúndio, é do empregador. Então, ali tem uma diferença, ligado à Farsul, né, que são os grandes empresários rurais, enquanto o nosso é ligado à agricultura familiar, que é a nossa característica aqui na região, minifúndio. E aí a STR resolveu abrir um supermercado e que hoje tem mais de uma unidade. Como é que é a estrutura do STR hoje? Número de pessoas, aonde atende? Como é que funciona o STR hoje? Bom, foi aberto, então, na área disponível de mais ou menos 200 metros quadrados, foi aberto um mercado, as coisas básicas, né, que cada consumidor praticamente precisa, que são a farinha, o feijão, o açúcar, o sal e o café, devido ao espaço. Foi começado para se encorajar. Como estava vendo que o negócio estava dando certo, o presidente na época, o ex-prefeito de Marques, Gil Ciaren, que estava à frente da entidade na época, e foi questionado, será que vai dar certo? Até teve um pouco de desavenças, até no início da diretoria, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? E depois se viu que o espaço estava cada vez ficando mais apertado ali e se deu um passo adiante. Se adquiriu um terreno, hoje onde que está a loja do STR Lajeado, supermercado, adquiriu-se essa área e se fez, então, a unidade própria lá também, apesar outra também era própria, mas com um espaço físico maior. Quando foi inaugurado, já logo, de vista, se viu que o espaço ia ficar pequeno também lá. E aí se aumentou a área depois, em 98, se inaugurou, foi para outra sede, e aí nós aumentamos o espaço do mercado lá. E com isso deu certo, e aí se tentou abrir para uma filial onde é que nós temos base, que foi Marques de Souza, num prédio alugado. Lá também nós vimos que tinha chance de dar certo, e se investiu lá na compra do terreno, se fez um prédio próprio e foi a primeira filial. Depois se partiu para Forquitinha, também com filial própria, e assim fomos evoluindo, até que nos foi oferecido uma área em Santa Clara, até fomos procurados na época pelo sindicato de lá, que eles venderam a área comercial, só que o sindicato continua lá, a área social é de Santa Clara do Sul. Depois foi oferecido para nós uma área onde é que o prefeito até se envolveu, para nós colocarmos uma unidade lá em Santa Clara do Sul, e assim também nós fizemos em Estrela, onde é que nós atuamos na área comercial. Então hoje nós estamos trabalhando com a matriz mais 4 filiais, que tem mais ou menos em torno de 420, 430 funcionários atuando na área comercial. E mais ou menos 7, 8 funcionários na área social. O sindicato, então, pelo menos a parte visível que as pessoas reconhecem, é o supermercado e, obviamente, essa rede, a matriz e 4 filiais. O que o sindicato hoje vê em termos de potencial para isso? Porque você tem uma estrutura que ela serve de alimentação para o sindicato e, aparentemente, a gente vende de fora, né, pelo menos, né, me corrija se estiver errado, Lauro, que é a questão da diminuição da quantidade de associados, né? O próprio Lajeado, a própria área rural de Lajeado praticamente está desaparecendo. Acredito que nos outros municípios também tem uma questão de pessoas envelhecendo e tudo mais, e a agricultura, principalmente os produtores, tem diminuído. Qual é a tendência para isso? Esse é um processo natural, acho que no mundo inteiro, né? Porque nós temos muitos hoje, por isso que eu sempre digo, o mundo ficou pequeno, apesar que o tamanho eu acho que é igual. Mas a acessibilidade para tu acessar hoje a Europa é muito mais fácil do que há 20, 30 ou 50 anos atrás. Então, os acontecimentos, os que acontecem lá, rapidamente, elas vêm para cá também. Na questão da diminuição dos agricultores, é um fato mundial. O que acontece? Hoje, para a agricultura se sobreviver uma pessoa na agricultura, ela tem que produzir em alguns produtos, principalmente quando trata-se de commodities, cada vez mais, em escala. E aí
ali entra um detalhe que a agricultura familiar sofre muito, porque nós temos um espaço físico de produção na agricultura muito pequeno. A nossa média diária aqui chega em torno de 13,5, 13,8 hectares por propriedade no Vale do Taquari. Então, como é que eu vou produzir 5 mil litros de leite numa área dessas? E ainda, o pessoal que conhece o nosso vale aqui sabe que nós temos áreas dobradas, não é 13 hectares de área aproveitável, né? Desses 13, às vezes são 3, 4 que eu posso aproveitar. Então, a tendência no mundo inteiro é menos agricultores produzindo mais. E nós não fugimos dessa regra. E, consequentemente, menos associados, com certeza. Porque nós temos um quadro de associados relativamente com idade avançada, mas isso não deve ser muito diferente na Alemanha, na França, em outros países também. O que vai acontecer? Vai faltar alimento no mundo? Eu acredito que eu não vou mais vivenciar isso. Eu acho que não. Tenho certeza que não. Porque você pode ficar tranquilamente um ano sem comprar um calçado ou uma roupa. Você vive. Mas sem comprar um tipo de alimento ou do STR ou de uma outra pessoa ou de um ambulante que passa, fica complicado. Você tem como produzir em casa, sim, os agricultores têm, mas a cidade precisa ser alimentada. Então, dessa forma, é a luta constante que nós temos agora. Estamos enfrentando um problema seríssimo na questão do leite, que até a Univates tem que parabenizar, através do Codevat, na pessoa da Cíntia, que está se inteirando muito, juntando com nós, temos que juntar forças, não podemos mais ser pensando que o STR resolveu o problema, ou a cooperativa resolveu o problema, ou o Codevat resolveu o problema. Temos que juntar forças para nós, sim, alcançarmos as instâncias que realmente têm o poder de resolver. Onde é que estão as instâncias? Realmente são políticas, né? Que devido às importações desenfreadas que causa todo esse problema e a apreensão muito grande que atinge muito forte o Vale do Taquari, porque a questão da produção de leite, eu estou citando o leite agora porque está em alta, a questão da queda do preço e nós temos uma questão cultural na produção do leite. Não é uma questão cultural que os nossos antepassados, tanto os italianos, os holandeses, os alemães, as mais diversas nacionalidades colonizaram o Vale do Taquari e trouxeram para cá. É isso aí. Bem, o Lauro coloca algumas coisas que são interessantes, até porque o sindicato ele também transita, né, nessa questão que envolve a preocupação com o trabalhador. É a essência do sindicato dos trabalhadores rurais. Mas, ao mesmo tempo, também tem a questão do próprio supermercado. Nós vamos conversar mais um pouco com o Lauro depois, né, para ver mais sobre essas tendências e vou aproveitar um pouco a experiência e o conhecimento que ele tem a nos oferecer. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. De volta ao nosso terceiro e último bloco. Nessa semana, o programa Gestão recebendo Lauro Baum, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado, e falando, né, intercalando tanto a questão do supermercado quanto o sindicato, quer dizer, as coisas se imbricam, se confundem, mas na realidade existe uma lógica aí, que é a defesa do trabalhador rural e a defesa de um grupo de pessoas que durante anos e anos levaram a nossa região ao status que ela tem hoje, de uma região produtiva, uma região que não que seja rica no sentido de acumulação de bens, mas rica no sentido de qualidade de vida que a gente tem aqui no Vale. Um pouquinho da história do sindicato também se confunde com o supermercado, mas, afinal de contas, a área comercial do sindicato, como é que a gente pode explicar toda essa relação que existe? Quem se beneficia disso tudo? Exatamente, é uma boa pergunta, porque muitos até os que não são muito favoráveis sempre tem as pessoas, a gente respeita todo mundo, nem todo mundo é colorado, nem todo mundo é gremista. Então, ambos, né, formam a grande nação gaúcha aqui no estado, só citando os dois exemplos. Se hoje não tivesse a área comercial para dar suporte na área social, de repente a área social não existiria mais em defesa da agricultura familiar. O que acontece? Uma parte, o associado, ele faz as compras no STR, ele tem um desconto por ser sócio, né? Tem um diferencial e ele também tem um reembolso, né? Principalmente na área da saúde. Na área da saúde, ele tem exames que todo mundo, praticamente 1 hora é necessário fazer, né? Principalmente pelos preventivos. Nós temos uma idade avançada porque nós cuidamos mais da saúde que uns anos atrás, porque nós temos meios disponíveis, né? Então, nessa área, a área comercial dá um suporte na área social para os seus associados, que é muito interessante. Então, além do associado fazer as suas compras no STR, tem um desconto creditado no nome dele, até o final de uma gestão de 1 ano, ele até ainda pode ter o desconto e ainda receber em forma de reembolso quando usar da área da saúde
o valor até a sua unidade. Mas nós sempre temos, tomara que você não precise pegar esse valor de reembolso na área da saúde, porque você é uma pessoa saudável, né? Mas os exames preventivos também são necessários. Hoje eu não vou mais somente no médico quando eu tenho um sintoma, né? Eu já vou antes, né? Por isso que nós estamos aumentando a nossa idade. E lembrando, o STR sempre participa, sempre está junto nas defesas. Nós temos, eu citei a questão do leite, a questão previdenciária, né, que é muito ameaçadora para a classe trabalhadora, que eles querem jogar os agricultores, que nós já estamos a idade mais avançada para se aposentar, foi conquistado com muita luta lá em 88, na Constituição, mulher aos 55, homem aos 60 anos, e eles querem jogar isso a 65 anos de idade, e ainda fica nos meio que acusando que o agricultor também não contribui. É uma pena que o pessoal às vezes não vai atrás da história e procura onde é que está a contribuição do agricultor. Eu sempre enfatizo isso muito, que no talão do produtor tem o desconto de toda a venda que o cara faz. Ele às vezes contribui muito mais se ele fosse lá no carnê e pagasse mensal. Então eu sempre ressalto essa questão. Então o STR sempre dá junto para ter uma vida mais digna, mais justa e igualitária no meio rural também, que nós sabemos que ele é fundamental e essencial. Estava circulando um vídeo esses dias, hoje nos meios sociais, tanto no Facebook como no WhatsApp, de um agricultor fazendo comparações, né? Então, o senhor também já assistiu esse vídeo. Mas ele fala uma frase super interessante, não a comparação dos preços, mas sim, cuidem. Quando o agricultor um dia parar de reclamar, aí vai ser muito mais preocupante, às vezes quando ele está na rua, ele está sendo questionado, uma tropa de vagabundo lá na rua atrapalhando o trânsito, mas ele está lá por uma causa, ele está querendo se autodefender, porque às vezes não deveria ser, ele tem trabalho suficiente para fazer na propriedade, mas às vezes é necessário, e ele enfatiza muito bem nesse vídeo, um dia alguns já pararam de reclamar, só que eles também não produzem mais, isso é preocupante. Então, eu tiro só essa partezinha desse vídeo. Quando a pessoa para de reclamar, às vezes preocupa mais enquanto que ele está reclamando. Que ele tem uma causa muito justa. Porque as comparações lá, dificilmente alguém, porque eu recebi umas 20 vezes esse vídeo, é muito bem produzido e essa é a nossa realidade. O Lauro coloca, né, essa questão que envolve a defesa de classe. Infelizmente, nos últimos 20, 30 anos, a defesa de classe se tornou algo partidário. E aí, infelizmente, houve uma distorção da defesa de classe. A partir do momento que se a gente for pegar um pouquinho da história dos sindicatos, a Previdência era sindical até a década de 60, começo da década de 70. Aí se unificou tudo no antigo INAMPS, INPS, INSS, ou seja, se aglutinou esse dinheiro que era das classes. E, além disso, né, de um lado o governo, de outro lado, partidos políticos tomaram conta dos sindicatos através de centrais sindicais e que realmente distorceu. Infelizmente, hoje, pelo menos essa é a minha opinião, quem menos é favorecido nessas passeatas ou nesses movimentos é o próprio trabalhador, né? Alguns partidos até usam muito isso. Infelizmente, o Lauro traz uma coisa que é essa reclamação. O agricultor jamais deveria estar reclamando, porque ele é quem nos dá o alimento, é a base de tudo. Exatamente. Alguns se aproveitam da oportunidade. Quando a oportunidade surge, alguns aproveitam para levar a coisa para o outro lado. E nós sabemos exatamente, concordamos, mas nesse ponto, todas as minhas diretorias que me antecederam, elas foram muito imparciais nessa questão e nós não concordamos que um sindicato tome partido, respeitando todo mundo. Mas eu acho que tu tem que defender a causa e não a cor partidária. No momento que você vai para a cor partidária, você vai ter um descrédito. Isso que o senhor falou exatamente, porque tem sindicatos e sindicatos. E eu vejo assim, algumas coisas, causas justas que estão sendo defendidas, só que sempre tem que cuidar quando se prejudica, eu não vou citar qual o assunto, né? Porque eu ia já atingir alguém, mas eu procuro sempre para não acontecer isso. Mas algumas causas que as pessoas defendem, tem que sempre cuidar muito quando prejudica um contexto inteiro. Isso vai dar reflexos daqui a 5, 10, 15, 20 anos, e que está acontecendo neste momento aqui no estado e em outras regiões do país também. Então, esse é um dado muito preocupante. Tu tem que pegar a causa e não lado partidário jamais. Exatamente. Bem, recebemos Lauro Baum,
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lajeado. Lauro, uma última palavra, um último esclarecimento para nós fazermos o nosso fechamento do programa. Em nome da toda a minha diretoria e quadro de associados, número de colaboradores que compõem a grande família do STR, eu quero os mais sinceros agradecimentos pela oportunidade que nós tivemos, dar uns parabéns aqui pela instituição Univates, a qual eu passei. Tenho hoje um filho ainda também passando por aqui, então é uma entidade que muito nos orgulha todo o Vale do Taquari, toda a região, e eu quero parabenizar pela iniciativa que também colocaram à frente de criar um programa de TV e, mais uma vez, agradecendo o convite que foi feito na minha pessoa. Obrigado, Lauro. Nós é que agradecemos. Obrigado por ter aceitado nosso convite e explicar um pouco mais sobre o STR, uma instituição que é lajeado e se imbrica, né, com a nossa história e muito importante para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento. A base do nosso município, da nossa região, é o alimento, é a agricultura. A indústria que nasce aqui, na sua grande maioria, é derivada da agricultura. Então, nada melhor do que parabenizar e homenagear todos os trabalhadores rurais, sejam eles produtores, sejam eles gestores, não importa, todos aqueles que fazem o nosso dia a dia e fazem a nossa região uma região pujante e rica. Obrigado, uma boa noite a todos, saúde e sucesso sempre. É o que nós desejamos a todos nós. Um abraço a todos e até o próximo programa de gestão. Até lá.